Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É um grande prazer falar com vocês. Sou o professor Everton, professor e coordenador da MK Academy. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco, de quem eu sou, para a gente ver nesse decorrer desse período aí, para a gente conversar um pouquinho a respeito, sobre arte, que é algo bem fundamental, principalmente para a questão de games, edição de vídeo e também para designer gráfico. Beleza, pessoal? Bom, vou passar um pouco aqui com parte da minha história. Então, seja, eu tenho muito conhecimento justamente na parte da aplicação de softwares, e é uma grande honra também, de fato, ministrar e falar a respeito diretamente sobre essa magnífica processo que é um projeto. Tá ok, galera? Então, inicialmente, vamos falar sobre como é a construção de um projeto. Então, o mais interessante é em saber que existe um processo de pré-produção, a produção e uma pós-produção. Então, esse que vocês estão vendo aqui é a ideia de uma construção de uma pipeline, de uma construção de uma animação 3D. Então, você vai servir diretamente para qualquer tipo de projeto. Perfeito, galera? Então entenda muito bem esse processo aí construtivo aí. Bom, quando a gente fala de projeto, então, ou seja, esse que é algo que a gente faz dentro da MK, a gente trabalha diretamente o quê? Cara, missões para tanto quanto para a parte de mídias visuais, sociais e assim por diante. Então, não somente porque quando a gente faz um jogo, a gente está trabalhando não somente a parte de idealização de vídeo, mas também sim parte de um projeto construtivo, que é a construção e elaboração de um projeto. Beleza? Continuando. Então, quando falar na parte de projeto de construção e as suas etapas de construção, isso serve tanto quanto para a parte de game design, para a parte de elaboração de um projeto de arquitetura, um processo de desenvolvimento de um filme. Então, isso é um tema muito interessante até para todas as carreiras da qual detêm desse elemento chamado projeto em si. Bom, quando a gente fala de pré-produção, a gente fala diretamente da construção da ideia em si. Então a gente trabalha diretamente essa parte da ideia, onde que a análise dos requisitos de pré-venda é algo bem interessante. Bom, para a galera que está na parte de game propriamente dito, pegando assim, esse modelo de produção, de pré-produção aqui de um projeto de game, pessoal, então quais são as ideias aqui? Análise de requisitos e pré-venda. O que seria basicamente esse tipo de contexto aí? Então, na verdade, saber, cara, quem é o seu público-alvo, como é que vai ser esse processo, se existe de fato um interesse na parte de pré-venda, na verdade, se existe de fato um interesse dessa galera jogar a partir desse processo, e o Game Concept justamente cria essas concepções nessa elaboração do jogo, ou seja, como é que vai ser a base do jogo em si. Porque quando a gente fala de produção do projeto, onde temos a parte já o que? Do game design, que é algum tema que a gente vai trabalhar especificamente durante esse tempo, tá bom? Aqui no nosso canal, para falar sobre a construção do game design. Então, não somente porque o game design é a base, o escopo, é justamente não somente a parte de documentação em si, mas também é o conceito, e o alicerce, é o esqueleto do projeto, da construção desse camarada. Bom, por quê? Porque logo após isso a gente vai a parte dos protótipos, Os protótipos são aqueles testes, até mesmo para a parte artística, isso vai ficar legal também, é uma coisa que a gente fala um pouco mais à frente. Se o protótipo da mecânica fica bem interessante, tá? Os testes intermediários, ou seja, justamente para ver se não tem aquela questão de próprio dos bugs em si. E depois, com base no game design e com os protótipos realizados com êxito, sem nenhum bug aparente, cara, a gente justamente nós vamos usar o que? A implementação do que? Da arte, a programação de fato, e a parte da música. Então, ou seja, é a parte visual. Posso até falar para você que nessa primeira etapa do projeto, a parte de produção, o projeto em si, nós temos o back-end. O que é o back-end? Então, ou seja, é o elemento, é a pessoa que está por trás dos bastidores que faz o jogo, é o mecanismo, ou seja, é o esqueleto e os órgãos do jogo em si. E quando a gente trabalha na parte de implementação e de produção, isso que vocês estão vendo aqui, na parte quando a gente fala de arte, a programação de fato e a música, de certa forma, é como se fosse a parte de fora, ou a parte visível de fato, ou seja, o que a pessoa fala, como é que a pessoa se aparenta. Então isso é um elemento muito, cara, muito utilizado na construção de projetos, principalmente na parte de jogos. Além disso, temos o que? Tem um teste. Os testes ele faz parte desde o processo de produção. Então, ou seja, os testes ele vai ser corriqueiro até mesmo no processo de pós-produção, justamente temos a parte dos testes finais. E a entrega,
antes dos jogos serem produzidos, nós temos a concepção da entrega do quê, cara? Né, dos jogos betas e assim por diante. Então, ou seja, o que a gente faz antes da escola MK, a gente tem todo esse escopo de criação, principalmente quando as pessoas entram no módulo de jogo final. Beleza? Continuando. Tá? Um assunto da qual eu quero compartilhar com vocês, cara, é justamente falar sobre a questão do jogo, ou seja, da funcionalidade, usabilidade e o prazer que fato que o jogo ele proporciona propriamente dito. Né? É engraçado porque esse tipo de layout ele vai remeter justamente parece muito a pirâmide de Maslow. Né? Então depois, se você quiser ficar curioso, pesquise aí sobre a pirâmide de Maslow. Mas o mais interessante é o seguinte: quando a gente fala de uma parte de um jogo, cara, o que a gente pensa diretamente? Cara, justamente a gente pensa que, de forma simplificada, é na parte da sua funcionalidade. Ou seja, né, a pessoa que quer jogar, cara, justamente, ou seja, quem é o usuário, quem é essa pessoa que está jogando? Quais são as necessidades e requisitos associados à parte da aprendizagem? Por exemplo, vou pegar como base o Sonic, né, e pode ser qualquer outro, como o Mario, um jogo de plataforma bem simples, né, que é bem, ou seja, ele é muito fácil de explicar por meio desse exemplo. Então vamos lá. Como fala o parte de funcionalidade, os objetivos podem ser alcançados de qual forma? Na parte de um game de plataforma, por exemplo, do Sonic, nós sabemos que o jogo acontece do lado esquerdo do lado direito, perdão, do lado esquerdo para o lado direito. Então isso é interessante, tá? Porque na parte do gameplay em si, ou seja, a gente sabe que todo jogo precisa de um mecanismo de regras e as suas mecânicas, ou seja, para entender a parte do fluxo do jogo. Perfeito? No caso também que seja parte do objetivo dos jogos educacionais também. Na verdade é da onde eu estou pegando esse material, que é bem interessante. Tá bom? E quando a gente fala de usabilidade, ou seja, o jogo é claramente explicado por parte dos controles lógicos, né? Ou seja, a parte da como é que ele é facilidade de aprender a jogar. Ou seja, depois que o player ele aprende a jogar todos os mecanismos, fica mais fácil e viável para a partir do quê? Do jogo final em si. Né? Ou seja, ele gera que a usabilidade ele gera principalmente o processo do prazer em si. Né? Então, ou seja, o jogo que começa muito fácil, ou seja, a pessoa pode até perder um pouco desse interesse, mas enquanto a pessoa vai jogando e vai entendendo que aos poucos vai tendo um crescimento de nível, ou seja, vai tendo os desafios, vai ter o desafio, as fantasias e outras coisas, mas cara, isso dá muita oportunidade justamente da característica de jogabilidade diretamente para a pessoa que está jogando. Onde a pessoa se sentir motivada, eu tenho muita experiência em criação da parte do usuário, né? E os elementos de entretenimento em si. Perfeito? E nisso a gente configura com parte de aprendizagem diretamente, galera. Um cara aprende a jogar. Por exemplo, né, uma coisa bem bacana falar a respeito sobre o processo de aprendizagem, da questão de jogabilidade, a gente diz o seguinte, que se uma pessoa joga um jogo pelo menos 1000 horas, essa pessoa ela é muito boa na questão de jogabilidade, ou seja, mas se a pessoa joga um jogo, né, ou ela estuda mais de 3000 horas, ou seja, a pessoa é muito boa naquilo, ou seja, as pessoas da qual se dedicam para fazer esse processo é o que basicamente mostra essa curva de aprendizagem aqui pra gente, beleza? Dando sequência então, aqui uma outra tela bem legal aqui, ó, no segundo diagrama aqui nós temos o ciclo básico da produção de jogos digitais, perfeito? Então esse aqui é um parâmetro bem simples, voltando daquele conceito que vocês viram no início do vídeo, que fala sobre a produção, pré-produção, diretamente do que? De um jogo, certo? De um jogo, de um filme e assim por diante. Vamos lá. Né? O primeiro elemento muito bacana de ser comentado aqui com vocês é a parte justamente do que? É a parte da pré-produção. Né? Ou seja, a parte de planejamento. Ou seja, vou ser um pouco mais cíclico do que eu falei, para dar que vocês possam entender de fato essa tão importância que nós temos de que no processo construtivo de um projeto que é um jogo. Tá bom? Até mesmo de um filme, de uma animação, de uma parte de 3D, tá ok? Isso vai servir para sua vida. Então, antes de você fazer qualquer coisa, mais interessante é o processo de planejamento, porque sem planejamento e definições você não consegue chegar a lugar nenhum. Segundo elemento também interessante no ciclo de produção, tá o quê? Cara, é a parte da implementação. Não somente isso, ou seja, depois que você fez a parte de planejamento, eu tenho que fazer o parâmetro, eu tenho que fazer esses recursos para fazer o meu jogo caminhar. Ou seja, se você não implementar de fato o que foi planejado, já é bem desconexo, então você não consegue entender esse processo.
Além disso, nós temos um progresso das tarefas. Então, interessante até mesmo, por exemplo, saber classificar o que fazer primeiro, né? Ou seja, isso é muito importante no processo de construção. Mais do que isso, temos o processo de prototipagem, né? Mas muito cuidado, pessoal, que o protótipo ele não é o jogo final. Muitas das vezes a gente se depara que o cara faz um protótipo bem bacana e tudo mais, mas aquele protótipo em si, ele não serve diretamente como um jogo. Porque a partir do jogo, o protótipo pode ter seus bugs, correto? Mais interessante ainda é que a pessoa que faça a construção do seu próprio jogo, que ele não atrapalhe no processo construtivo. Beleza? E esse método interativo é mais importante ainda, porque você começa a testar a parte da jogabilidade em si, a parte do personagem. Depois disso, nós temos o processo de pós-produção, né? Ou também chamado post-mortem, ou seja, é o kit de fechamento desse camarada. Ou seja, são os testes finais, são as premissas diretamente do que vai ser trabalhado a parte do jogo, perfeito? E mais do que interessante, pessoal, esse processo ele pode ser cíclico, então o processo o quê? Opa, a versão 1 do game foi feita e agora vamos corrigir nossos bugs para uma próxima versão. Isso que faz justamente pessoal de games de grande escala e processo criativo. Beleza? Próxima tela. Essa tela aqui é interessantíssima. Galera, quando eu falo no processo de criação de jogos, tá bom? Interessante falar, por exemplo, que é a criação de jogos educacionais, por exemplo. Esse aqui é um quesito muito bacana, né? Porque, querendo ou não, o jogo, de certa forma, ele acaba educando diretamente o processo, né, de um jogo de alguma pessoa aí. É o cara que joga God of War, o cara que vai jogar Call of Duty, né? O cara que vai fazer um filme de terror, ou seja, o filme, qualquer coisa que a gente faz, ou seja, a gente tem um processo de aprendizado diretamente esse processo, né? E o que é corriqueiro é falar é o seguinte, que o design, o jogar e a experiência, cara, é o que justamente faz exatamente o quê? Certo? O processo construtivo do cara que está no poste final. Nossa, vou até voltar. Então, galerinha, quando a gente fala Galera, quando eu falo diretamente desse diagrama, se você fala do framework, tá bom? Do processo de construção de um jogo educacional, por exemplo, né? Interessante falar para você que vai existir o quê? Vai existir o processo de aprendizagem, né? Ou seja, que é a parte do conteúdo, é a pedagogia. Isso é interessante comentar com vocês, porque tudo que a gente vê, tudo que a gente faz é um processo de aprendizagem em si. Ou seja, o processo da pedagogia, ela está presente em tudo e em qualquer coisa. Até mesmo quando você vai assistir um filme de terror, né? Você aprende de fato que você não gosta de fato daquilo, né? Você pode levar um susto, que se aquilo acontecer com você, você consegue reagir. O pessoal que joga Call of Duty, né? Joga jogos de ação, então, ou seja, tem um processo de aprendizagem de fato. Então, ou seja, o design tem essa parte característica, o jogar, ou seja, do ensino e a experiência que é a própria aprendizagem em si. Bom, temos o storytelling, ou seja, os personagens, settings e narrativa da qual justamente o design ele deve se prestar atenção por parte do processo, tá bom? O processo do jogar em si, onde temos o player, de fato, né, o jogador, tem essa parte de experiência, ou seja, o cara que está criando essa narrativa, seja convincente, perfeito? E mais do que isso, o player, ele justamente tem como base o quê? A história do processo. Isso que é muito importante. Mais do que isso, pessoal, o design de mecânicas, ou seja, o processo de gameplay, ou seja, o cara que faz o processo das mecânicas de manipulação do personagem, isso é interessante porque ao jogar você vai entender algumas dinâmicas desse processo. E o player, de certa forma, ele entende o efeito, ele sabe o que fazer e o que não fazer. Mais do que isso, justamente temos um elemento chamado a experiência do usuário. A interface do usuário, então isso é uma preocupação diretamente dos designers de construção, perfeito? Porque o camarada que vai justamente o game tester vai entender o quê? Que essa interatividade seja significativa para o processo e o player em si ele veja um engajamento com parte do processo construtivo. Ou seja, o processo de aprendizagem, storytelling, gameplay e a experiência, cara, é o que faz justamente o resultado de um jogo. Beleza, galera? Bom, o processo de construção de um jogo, de algum projeto, cara, então é muito importante dentro de todos esses cases de processos construtivos aí. Beleza? Mais do que isso, cara, eu agradeço muito a paciência e a compreensão de todos vocês. Perfeito?
Aguardamos vocês para o nosso próximo contato, tá ok? Da qual falaremos um pouco mais sobre essa ideia de construção de projetos dentro do game, de edição de vídeo e parte de designer gráfico, que é um assunto muito pertinente e algumas pessoas de fato não sabem como trabalhar. Perfeito, galerinha? Muitíssimo obrigado então pela presença de todos vocês aí e até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau!